E aí, pessoal, vamos lá? Mais uma questão da prova da Unigran de 2014, hein? Uma questão mais tensa, né? A Unigran aí mostra a que veio nessa questão. Ele fala o seguinte: um elétron com uma velocidade de 1,00 vezes 10 a sexta metros por segundo penetra horizontalmente uma região de campo elétrico uniforme que exerce sobre ele uma força vertical constante de 2,00 vezes 10 a menos 15 newtons. Determine a distância horizontal de deflexão sofrida pelo elétron quando este percorre uma distância vertical de 0,10 milímetros. Considere a massa do elétron 9,00 vezes 10 a menos 31 quilos e despreze a força gravitacional. Antes da gente começar a matar, algumas considerações, né? Por que o cara fala primeiro aqui, despreze a força gravitacional? Porque ele quer que você ignore o peso. Então, de cara, você já tem que ter isso na sua cabeça. Não vai fazer parte da minha solução a força-peso. Segundo, você precisava enxergar que a gente está, na verdade, falando de uma questão de lançamento, pessoal. É exatamente, é uma questão de lançamento horizontal. Repara o seguinte, eu vou tentar fazer um esboçozinho dela para ver se fica um pouco mais claro na sua cabeça. Olha só, eu tenho um elétronzinho e ele está entrando, né, com uma velocidade v que ele te deu aí no exercício. Ele está entrando numa região de campo elétrico que faz aparecer uma força sobre ele, né, uma força de 2 vezes 10 a menos 15. Então, ele está vindo para cá com uma velocidadezinha v, entra numa região e então é arrastado, porque esse deflexão é mostrando para você que ele sofreu um desvio, ou para cima ou para baixo. Repara que o cara só falou no enunciado que a força é vertical. Ele não fala que se a força é vertical para cima ou para baixo. Então, na verdade, tanto faz. Eu vou adotar que é para baixo, tá? Então ele vai fazer o quê? Vai fazer isso aqui, ó. Desviou, 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 pum, e caiu num determinado lugar. Vou traçar os limites para a gente imaginar a parte de entrada e de saída. Então, ó, imagina que eu tenho uma reta aqui, ela para um lado e para o outro, tá? Tanto na posição de entrada como na posição de saída. E aí ele atravessa essa região. Repara o seguinte, o cara diz que a altura, né, é de 0,10. Então eu sei que isso aqui, ó, mede 0,10 milímetros. Pode milímetro, pessoal? Nem pensar, né? Você não vai cair nessa pegadinha infanto-juvenil. Então a gente risca isso aqui e você sabe que vai ter que entrar na hora de fazer as contas uma potência de 10 a menos 3, beleza? Mas aí vamos lá. Primeira coisa a ser feita é a análise dessa força aí que o cara está falando. Por quê? A gente sabe, quando você faz uma questão de lançamento horizontal, ele é arrastado para baixo. Então, ele é arrastado para baixo pela força peso, que no nosso caso não existe. Mas tem essa força F, e ela gera uma aceleração no elétron para baixo, que no geral a gente adota a aceleração para baixo como G. Só que não tem G nesse problema. Quem é que está acelerando ele para baixo? É uma aceleração A, que eu não sei quanto vale, mas eu tenho como descobrir. Por quê? Eu sei que F é igual a m vezes a. A força é 2 vezes 10 a menos 15. A massa dele é de 9 vezes 10 a menos 31. E você, fazendo essa conta, vai descobrir a aceleração. Eu vou deixar a aceleração desse jeito, porque talvez a gente consiga cancelar alguma coisa, né? 2 sobre 9 vezes 10 a 16 metros por segundo ao quadrado. Eu não estou gastando nosso tempo fazendo as contas pedacinho por pedacinho. Você pode batalhar aí nessas etapas você mesmo, né? Agora vamos analisar a questão do lançamento. Como é que vai ficar a questão do lançamento? Lembra lá da cinemática? A gente tinha duas equações para movimento vertical, né? A equação da posição e a equação da velocidade. Quando a gente juntava as duas, a gente criava uma terceira que a gente chamou de Torricelli. Eu vou usar da posição, ó. H é igual a H0
mais V0T mais AT2 sobre 2. Esse V0 é V0Y. E aí é muito importante você perceber o seguinte, V0Y é zero, porque na hora que o elétron entra, ele não está nem subindo nem descendo ainda, ele não foi defletido. Então tira esse cara daqui porque vai dar zero. Eu posso considerar H0 como a origem da plaquinha, por exemplo, aqui no chão, e esse H vai ser 0,1 vezes 10 a menos 3. Então, 0,1 vezes 10 a menos 3, isso é igual ao meu A, que é 2 nonos vezes 1/10 a 16, né? Vezes 1T2, e todo mundo dividido por 2. Ah, mas pô, por que você botou dividido por 2 só aqui nesse pedaço, não botou embaixo aqui de todo mundo? É porque não faz diferença, tá? Como ele está dividindo AT2, eu posso botar esse dividido por 2 em qualquer lugar. Eu botei aqui para ficar até fácil de ver, que dá para cortar, ó. Cancela esse 2 com esse aqui. E aí o que sobrou? Esse 0,1 vezes 10 a menos 3, eu vou botar como um 10 a menos 4, né? Para sumir com esse 0,1 aí. O 9, como está no denominador, passa para o outro lado multiplicando. Botei ele aqui na frente. E esse 10 a 16, ele vai passar para o denominador, só que do denominador eu vou jogar ele para o numerador. Então ele vai virar um sinal negativo, né? Então ficou 10 a menos 16. Isso é igual a T2. Até aí, belezinha? O que eu vou fazer agora? 9 vezes 10 a menos 20, tirando a raiz, né? Opa, eu acho que eu preciso esticar um pouco mais. Então, vai ficar a raiz desse cara todo é igual a T. Então, a partícula demora um tempo de 3 vezes 10 a menos 3, né? Opa, errinho básico aqui, né? 10 a menos 10. O 3 está ali na frente. Menos 10 segundos, beleza? E aí, uma vez que você tenha feito isso, agora você vai fazer o quê? Vai fazer a análise da questão horizontal, porque ele está pedindo a distância horizontal de deflexão. Só que na horizontal, a gente sabe que está tratando de um mu, um movimento uniforme, né? Então, ó, vai ficar S é igual a S0 mais VT. O S0 eu posso riscar porque eu adotei que é zero. O S é o que eu quero. O V é a velocidade de entrada dele, que é de 1 vezes 10 a sexta, né? Metros por segundo. Vezes o meu tempo, que é de 3 vezes 10 a menos 10. Beleza? Então, 3 vezes 10 a menos 10. Quando eu fizer essa continha, repara só, cancela esse cara com esse, aqui vai ficar um menos 4, então o meu S ficou o quê? 3 vezes 10 a menos 4 metros. Só que 3 vezes 10 a menos 4 metros, eu não vou encontrar aí, né? Eu tenho que procurar o quê? A resposta em milímetros. Então, voltando às 4 casas, né, vai ficar 0,0003 metros. Se eu passar de metro para milímetro, eu vou ficar com 0,3 milímetros. Então, ó, 0,3 milímetros, que é a minha letra B de bola. Beleza? Uma questão bastante difícil, assim, tendo em vista o nível das questões que a Unigran geralmente apresenta, mas você consegue tirar isso aí de letra, né? Um abraço, pessoal!